Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um DádivaCast. Eu sou o Mário e estou aqui com... Ana Lúcia. E antes de apresentar essa nossa convidada muito especial, quero lembrá-los de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações de tudo de novo que tiver no nosso canal. Curtir o episódio e principalmente compartilhar. Né? A gente costuma compartilhar muita coisa na internet que não vai acrescentar nada na vida de ninguém e o que é bom a gente guarda pra gente. Não, por favor, mande esse episódio para o máximo de pessoas que vocês puderem, ok? Então nós estamos aqui com a Alexia. Ela é terapeuta, professora de literatura clássica e palestrante, especialista em teologia do corpo. Apresenta o programa Teologia do Corpo na Rádio Gospel Mira. É casada há 36 anos com o Fábio Júnior, tem duas filhas, Amanda e Rafaela. Alexia, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. A honra é muito minha. Nós agradecemos, né? Eu falei com ela no começo, a gente engatinhando e ter a oportunidade de aprofundar com temas tão valiosos. E eu tenho certeza que para as famílias vai ter grande valor mesmo. Fico muito feliz por ter aceitado. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, das 5 linguagens do amor. E falaremos também nisso, na afetividade da formação das crianças através dessas 5 linguagens. Então, mas antes disso, fala um pouquinho da sua história, por que terapeuta e onde você se encontrou para você seguir esse caminho tão bonito, né? E tão difícil, desafiador no mundo atual, nessa vocação sua na profissão mesmo, como terapeuta. Olha só, já tem mais ou menos uns mais de 10 anos que uma amiga pediu para eu formar um grupo de estudos com jovens na minha casa. E ela sugeriu a teologia do corpo para a gente começar uma formação com o pessoal ainda jovem, para que pudessem ser bons pais, bons maridos, esposas e tal. E nesse formato de ir na minha casa, esse grupo, para a gente ter o entendimento da obra de São João Paulo II, esses jovens ficavam na minha casa, a gente conversava, discutia, lia e tal. E eu via que surgia neles uma vontade de curar algo dentro deles. E muitos depois me pediam no particular, Alexia, posso conversar com você? E aí eu conversava com jovens, aí, você conversa com minha mãe? Você conversa com meu pai? E aí eu fui percebendo alguma possível vocação de conselho. E eu sempre gostei muito de ler, muito mesmo, e aprofundar nas questões. E antes disso, minha filha Amanda, quando começou a fazer catequese, ela trouxe muitas perguntas, questionamentos dentro da formação da catequese dela. Depois a Rafa, quando nasceu também, eu e meu marido fomos, assim, surpreendidos com uma curiosidade extremamente rica de aprofundar nos detalhes para entender a nossa fé, entender o ser humano. Então, com a certa bagagem que eu tinha de formação teológica, pelas leituras e tudo, com a formação que eu fui tendo de tudo aquilo que eu estudo, e com esse contato com jovens, eu falei, quem sabe um caminho. Então, depois o padre Oscar, da Rádio Gospel Mira, me chamou, eu fui fazer lá uma formação para casais, a teologia do corpo, ele me chamou para fazer a apresentação do programa. O pessoal me procurando também no direct, né, e tudo, para ter orientação. Falei, gente, será que não tem, assim, que aperfeiçoar um pouquinho mais? E aí veio a formação do Ítalo Marcilli, que eu precisava ter algo a oferecer, né, para quem me procurasse, de alguma certificação. E aí eu comecei. Fiz a certificação, já atendia de forma informal antes, e veio só para coroar, com entendimento mais sistematizado. Incrível, Olha, né? que legal. E isso é bonito demais, porque realmente precisamos de bons conselhos, né? E Sim. conselhos de pessoas que vivem a fé de fato. Uhum. Então, que bom que você seguiu esse caminho. E me conta um pouquinho o que são as 5 linguagens do amor. Olha, tem um autor, Gary Chapman, que ele fez um livro fininho, facinho de ler, orientando casais. Por quê? E agora já vou começando dentro do entendimento da afetividade. No meu modo de entender, o ser humano tem mais de uma forma de captar a realidade. Tem a forma consciente e tem a forma afetiva. A afetiva
O sistema límbico, que é um sistema de componente neuronal dentro do ser humano, ele já começa a formação ainda no ventre da mãe. O cognitivo do ser humano vai se desenvolver só depois, tanto é que se fala a idade da razão, 7 anos. Sim. Bom, com o cognitivo ser construído, o afetivo é o que ajuda o bebê, desde a barriga, a captar o que vem de fora. E essa captação é uma captação sensorial, lógico, mas o bebê percebe, desde a barriga, já tem estudos feitos, né, com equipamentos, aparelhagem, tudo de hoje, tecnológico, que ele conhece, por exemplo, a voz do pai, a voz da mãe, e ele vai captando tons de voz, quando ele nasce, expressões faciais, gestos mais vigorosos ou gestos mais brandos. E isso vai formando para ele uma interpretação, uma linguagem interpretativa baseada nessas percepções, já que ele não tem a linguagem falada, né? Como a gente se constrói, para a gente se comunicar. E o Gary, no campo de relacionamento, ele viu que tem formas de percepção já para adultos, né? Dessa linguagem que vem de 5 formas. Palavras de afirmação, elogios, validações que se faz. Né? Você tem o toque, você tem presentes, você tem tempo de qualidade e você tem atos de serviço. E os casais que fossem entendendo o que cada um espera do outro nesse tipo de linguagem, que tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Sim. Né? Outras não, já gostam do toque. E aí ele viu, existem outras linguagens, mas essas são as que ele mais enxergou como básicas para o ser humano. E a gente pode pegar esse tipo de entendimento adulto e colocar também para as crianças. Porque é uma coisa interessante. Papais, segurem essa aí. O amor que um pai dá a seu filho é excelente. O amor que a mãe dá a seu filho é excelente. Mas você sabe qual é a captação que a criança sente mais profunda desse amor? Você deve. O amor entre o pai e a mãe. Muito interessante. Então, a força afetiva interna de construção do ser humano desde pequenininho, no bebezinho, é uma percepção de uma união. Todo ser humano nasce em ruptura. Inclusive, todo ser humano tem um umbigo, que é a marca da ruptura. Então, nós temos marcas de ruptura já no nascimento. A própria fecundação, né, quando a mulher ainda está casta, é por meio de uma ruptura. O nascimento, outra ruptura. E o ser humano busca o quê? União, para lidar com essa ruptura. Olha que interessante. Né? Então, essa primeira captação vem pensando em termos científicos. Então, ali na fecundação tem a parte biológica do espermatozoide que se une ao óvulo. A criança é como se tivesse isso em termos papai e mamãe. Então, a estrutura dela captativa é uma estrutura unitiva. Lógico, hoje a gente sabe que muitos casais passam pela questão da separação. Então, querendo ou não, eu não posso deixar de falar isso, tá? Querendo ou não, há uma percepção afetiva profunda dessa separação, porque mexe numa estrutura muito mais profunda do que nós temos imaginação. Tá? Então, à medida que essa criança vai tendo contato com o mundo, ela nasce, né, ela vai captando o sensorial do que chega dos estímulos, ela vai entender isso que eu coloquei, tom de voz, gestual, né, expressões. Tem um psiquiatra lá de Harvard, que é o Bessel van der Kolk, ele tirou foto, uma câmera que pega milésimos de segundo de diferença. Se você olhar a primeira foto ali, tem uma mulher assim. A última tá assim. Então, nós perceberíamos esses extremos de modificação facial. Sim. A criança perceberia todos os movimentos entre essa musculatura movimentada e essa aqui. Porque é a forma que a criança tem de se defender do mundo usando apenas o sensorial e o afetivo. Olhar os detalhes. Então, quando os pais estão em desarmonia, e não é difícil o casal ter desarmonia, né, gente? Menos eu e Fábio Júnior, tá, gente?
Eu e Fábio Júnior, não. Bom, quando o casal está em desarmonia, a criança, vamos supor que um casal está brigando porque a fatura do cartão de crédito veio exorbitantemente. Nós mulheres gastamos, né? Nós mulheres gastamos. Bom, Não, depende, que lá em casa eu acho que meu marido gasta mais, mas tudo bem. nós temos exceções às regras, né? Pois é. Bom, então a criança, está ali, o marido e a mulher, mas por que veio tão caro e tal? Ele não está sabendo o que é uma fatura, o que é cartão, mas ele entende esses movimentos. E a criança, ela nasce com uma certa dose, entendam-me por favor, de narcisismo positivo, tá? Tanto se falou de narcisismo, né? Porque a criança, ela tem que ter um suporte de que ela vai conseguir se desenvolver e sobreviver. Então, tudo tem que estar centrado nela. Sim. Então, ela vai chorar, ela vai espernear quando ela estiver com fome, fralda, suja, aquela coisa toda. Então, essa criança, quando acontece algo com os pais, ela vai pensar que tem algo a ver com ela. Inclusive, no início do nascimento ali, ela não se vê ainda separada da mãe. É como se ela estivesse numa simbiose. Ela só está fora do corpo, mas para ela, a identidade dela é o rosto da mãe, principalmente, porque ela mama aqui e ela está vendo, perdão, ela está vendo aqui o rosto da mãe, né? Então, ela tem uma identificação. A mãe e ela são como se fosse um. Tanto é que vocês podem ver, crianças, vamos supor uns 2 anos e alguma coisa, que fala assim, por exemplo. Em vez de falar, eu gosto da caneca, vamos supor que é um menino que chama João. Ele fala assim, João gosta da caneca. Ele não tem identificação com o eu de imediato. Porque primeiro a identidade dele é mãe, depois é João terceira pessoa, e depois que vai ser eu gosto da caneca. Então essa criança, ela vai captando esse ambiente afetivo e ela precisa construir uma segurança interna de que ela é amada. Hoje é uma dificuldade muito grande dos pais trazerem uma obediência dos filhos para com eles. Mas eu sempre falo nas palestras que eu dou. O filho obedece mais quando ele se sente amado. E a linguagem do amor, essas 5 linguagens, ajuda o casal. Porque se o casal estiver bem entrosado, a criança vai ter um ambiente seguro, afetivo para ele. Né? E os pais podem começar a perceber daquela criança qual que é a linguagem que mais torna aquela criança segura afetivamente. Então, o que eu aconselho para os pais? Vamos supor que aquela criança está já na fase de escola e está fazendo desenhos. Aí os pais chegam, pegam um desenho e falam assim, que bonitinho, que fofo, que lindo. Isso é uma palavra de afirmação. Vocês concordam comigo? Sim. Eu falo com esses pais para irem além. Você sabe por quê? Segura essa aí. Os filhos estão crescendo para formar a identidade deles. Essa identidade começa com aquilo que é percebido dos pais, principalmente, para com eles. Os filhos vão ver, por exemplo, falar, nossa, que lindinho, que bonito. Aí chega o coleguinha, o sobrinho, o priminho, aí a mãe fala, ai, que lindinho que você está. Epa, lindinho ali, lindinho aqui. Então, não tem um senso de identidade, de diferenciação. Entendi. Então, o que eu aconselho um pai e uma mãe? Olha ali um desenho, que às vezes vem um rabisco e fala, nossa, gostei dos tons que você, as cores que você usou aqui para fazer aqui a casinha com o bichinho. Olha, que bom que você já consegue colorir dentro do traço ali, do limite, né? Então, aí vamos supor que essa criança tem um irmão e você já tem um irmão gêmeo. Convém para a mãe falar com o irmão de um mesmo desenho coisas parecidas, mas não iguais. Porque é o senso de identidade que está sendo colocado ali, essa formação, com palavras de afirmação. E se você fala, e ele tem dificuldade até de entender o pessoal. Sim. Ele entende que é tudo genérico. Tudo genérico. Todo mundo tudo é lindo. Então, aqui é lindo, ali é lindo, ali é lindo, então tudo é lindo. Tudo é lindo. Então, quem sou eu nesse lindo? A esposa do Ítalo, a Sâmia, ela, até eu falei sobre isso numa palestra que eu dei mês passado. São 8 filhos ali hoje, né? Ela faz um exercício que parece um exercício bobo, porém é interessante. Ela coloca uma venda nela
E aí os meninos chegam, cada um põe a mão na mão dela. E ela, sem ver, ela vai falando, porque lá é uma escadinha. É. Não é uma diferença assim, um adulto, uma criança e uma pessoa, né? Então, ela fala, esse aqui é o fulano, esse aqui pela mão. Ou seja, é uma brincadeira, mas a criança já vai sabendo. Minha mãe sabe me identificar. Há uma marca minha de cada um deles na percepção da mãe. Né? Então, ali vem o quê? O toque. Uhum. E o toque ali está numa brincadeira, mas o toque também pode... É lógico que é o toque o quê? Físico. Uhum. Toda criança, ela precisa de ser tocada. De uma maneira amorosa. De uma maneira que ela entenda que o corpinho dela é um corpinho que é agradável, que é transmitido para o quanto para ele, criança, ela, criança, o quanto que é agradável tocar. Né? Vou contar só um parênteses aqui. Tem um estudioso, já falecido, o Dr. Spitz, que ele era psiquiatra e psicanalista. Ele fez um acompanhamento com crianças no pós-guerra. E nesse pós-guerra, muitos bebezinhos foram para orfanatos, né, e cuidados até por irmãs de caridade. Porque o pai morria na guerra, a mãe, às vezes, por condições insalubres ali, porque o pessoal estava voltado para a guerra e não para condições de proporcionar uma vida adequada para os habitantes. Então, muitas crianças ficavam órfãs e iam para os orfanatos, né? Pessoal que acolhia essas crianças. Olha o que o Dr. Spitz observou. Por serem muitas crianças e poucos operários para messe, às vezes tinha que dar mamadeira e criancinhos um pouquinho maiores já conseguiam, os bebezinhos, pegar a mamadeirinha e segurar. Outros tinham que pôr para dar no colo da enfermeira, da babá não, da ajudante ali. Uhum. Ele foi observando que essas crianças que estavam, crianças, bebezinhas maiorzinhas, que já conseguiam segurar a mamadeira, não sobreviviam tanto. As outras que estavam com a moça ali dando a mamadeira, tinham um índice de sobrevivência maior. O que ele falou? Aqui tem um alimento dado com carinho, o toque. Ali tem um bebê solto num ambiente que ele está traumatizado, né? Ele não sabe o que é pai e mãe morrer, mas ele tem ideia de que não estão presentes aqui. Então tem só ele ali segurando a mamadeira. Não tem ninguém tocando. Então ele foi vendo que há uma associação que a criança faz entre afeto e o alimento. E isso, no decorrer da vida da criança, ela se elabora com esse entendimento que vai solidificando. Né? Eu até falo com pais, mas o pai, assim, o homem, né? Falo, olha, o primeiro elogio que uma filha tem que vir do pai. E não esperar um namorado fazer esse elogio. Uhum. É um elogio diferente do que uma mãe faz. Por exemplo, uma mãe vai falar, nossa, que brinco bonito que você colocou. Nossa, que lacinho que ficou bonitinho com você. O pai não vai falar essas coisinhas desse tom de fofurices. Vai falar assim, nossa, filha, essa roupa ficou boa para você. Nossa, seu cabelo assim ficou arrumado. São palavras, vocabulário diferente, porém um olhar do masculino para ela, que vai constituindo para ela uma percepção da figura masculina com relação a ela, figura feminina. E com relação ao menino-homem, o pai chega lá e põe ele para frente. Você falou em dureza quando a gente conversava aqui hoje dos bastidores? Tem bastidores, tá, gente? Tem bastidores, tem. A dureza. Para filhos homens, há que se ter uma firmeza de um pai. Que fala com ele, por exemplo, ô pai, vamos lavar o carro? Vamos lavar o carro. Ô pai, pega isso aqui para mim. Então, você vai lá e vai pegar. Ele tem que saber que ele dá conta. Vamos trocar um pneu? Vamos trocar um pneu. O menino pequeno não troca um pneu, mas consegue colocar a chave e o pai ir com ele ali, rodando aquela chave e tudo. Então, vai subir para trocar uma lâmpada, tem uma escada, perigoso? Perigoso. Deixa o filho se arriscar. Com prudência dos pais de olharem, né? Deixa o filho se arriscar. Então, você vai em palavras de afirmação, você vai em toque, presentes. Toda criança gosta de ganhar presente. Sim. Agora, tem um dado interessante. Outro dia, na caixinha da Sâmia, veio uma pergunta mais ou menos assim, meu filho tirou nota boa no trabalho, sei lá, alguma coisa assim, posso dar ele um presente? Eu achei a explicação dela muito sábia. Ele falou, não sugiro que dê um presente. Por quê? O melhor presente para uma criança que está em formação é saber que ele deu conta de cumprir aquilo que foi exigido dele. Entendeu?
Então, ele se propôs ali a fazer o trabalho, a prova, o estudo, e ele tinha, ó, vai começar e chegou até o fim. Muitas crianças não querem chegar até o fim, porque querem fazer outra coisa, né? E aí, assim, ali tem uma emissão de uma dopamina, outras inas aí no cérebro, que faz com que ele se sinta satisfeito de ter conseguido. Então, o presente é esse. É isso que eu perguntava. Isso que a nota boa já é o presente, né? Porque já é a afirmação de que você fez bem feito. Exatamente. E dentro dessa questão de nota, eu atendo às vezes filhas, né, meninas, que falam assim, eu tirei, vamos supor, 4 em 10 numa prova, meu pai ficou uma semana sem dar bom dia. Que isso? Essa menina, ela está construindo a percepção do que ela vai ser no futuro, baseada no que ela é. Vamos supor, 12 anos a menina, e o pai, 40, 50, sei lá. Ela olha para aquele pai que vai exigir dela certos comportamentos afetivos, que ele não consegue dar para ela, o equilíbrio, a harmonia e o entendimento de que os adultos se observam, reconfiguram a rota quando o GPS do adulto dá errado e se torna uma pessoa melhor. Esse pai não tem um afetivo bem constituído. Pais podem ser firmes. Agora, sim, a forma de ser firme num jeito mais desesperado e gritando, a criança fala, mas meu futuro é esse? Então, eu não vou ter que me controlar aqui, me autodominar aqui, porque, olha só, a idade do meu pai, ele não consegue. Por que eu tenho que conseguir? Então, vejam que o comportamento dos pais está dando informação do que eles estão cobrando do filho. Tipo assim, se o filho falasse, mas há um respeito, graças a Deus, que não fala, você está cobrando uma coisa de mim, de eu ser obediente, de eu não gritar, de eu não fazer birra, uma criança pequena e tal. E o senhor? Mas ultimamente as crianças estão bem evoluídas, assim, de cobrar, assim. Eu lembro que aconteceu com a gente uma vez, o nosso filho de 8 anos que a gente tava conversando, ele várias vezes fala assim, ó, por exemplo, mamãe, mas você tá pedindo, por exemplo, isso, mas você também pede, você também ficou irritada. Ele sabe você está me cobrando uma coisa que eu tenho. Hoje a gente tem tentado construir nele uma hierarquia, mas essa hierarquia também não pode ultrapassar algumas atitudes que a gente não quer que ele tenha. E a gente não pode ter também com um nível de maturidade Sim. que nós temos, né? Nós estamos na fase adulta. Então, muito do que ele fala, a gente concorda. Sim. A questão dele falar assim, mãe, mas você tá me cobrando isso, mas você faz igual. Sim. Porém, a gente, limites a gente põe. Sim. Porque, assim, muitas vezes ele fala assim, ó, ele fala muito, o Lucas é muito questionador. Por que eu não posso, igual ontem, ele falou, por que eu não posso assistir tela? Eu falei, porque durante a semana você sabe que não posso. Mas a Clara estava doente. Mas, Lucas, quem define aqui somos nós. Isso. Exatamente. Por que eu não posso te ter? Porque eu não posso, mas você é assim, mas eu sou seu pai. Não, eu posso, você não pode. Às vezes eu falo com o seu filho, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tiver 18 anos, antes disso também não, Sim. mas quando você tiver 18 anos, já trabalhando com o seu Uhum. dinheiro, se você tiver a sua casa e morando sozinho, você faz o que você quiser. Sim. Enquanto você morar aqui dentro, você faz o que eu quero. Sim. E é uma batalha, porque muitas vezes as pessoas, elas se colocam nessa posição de dá muita voz, então você não pode chamar atenção que fica... Mas você tá me chamando atenção, eu posso... A gente tem um problema sério com o nosso filho de 8 anos, né, abrindo, né, dessa questão de hierarquia, a gente tem um dossiê no colégio, Uhum. ele tem uma dificuldade de entender que o professor é a autoridade ali, Sim. que... então ele se frustra Uhum. toda vez que ele deve obediência. E é um trabalho que a gente tem feito, né? Uhum. Porque, de fato, a sociedade deu muita voz. Eu não estou falando que não tenha, mas Sim. existe uma hierarquia que deve ser obedecida. Sim. Porque nós temos que dar os passos. Ele está em formação. E, infelizmente, muitos adultos também estão em formação, quando já deveriam estar formados, né? Exatamente isso. Eu oriento muito aos pais o seguinte, questão da nota que eu coloquei da menina, né? O pai tem direito de falar assim, porque muitos pais falam, você só estuda, você não trabalha e estuda, você tem tempo, então você tem que dedicar para tirar a nota boa. Esse pai que fez o tratamento de silêncio, que é nem conversar com a filha, ele já foi, assim, esbaforido e totalmente incoerente na fala, porque ele fala de uma maneira grosseira e não dá para ela uma orientação. Ele apenas xinga o fato de ela não ter tirado a nota que ele queria.
Então, esse pai tem que chamar atenção, sim, e dar orientação. Então, nesse caso aí do exemplo, o que ele poderia fazer? Com a voz firme. Deixa eu te falar. Eu confio em você, de que você possa estudar para tirar nota melhor do que essa. Tá? Então, se tiver prova de recuperação, você tem capacidade para fazer isso. Estamos combinados? Porque a seriedade é que vai dar o tom. Não precisa gritar, dá seriedade. Pai, posso ir na casa da fulaninha hoje? Não. Por quê? Você vai estudar para a prova. Você tem amanhã, hoje você não vai na casa da fulaninha. Mas por que eu não posso ir? Porque você vai estudar. Mas eu quero. Deixa eu te falar um negócio. Quem manda aqui sou eu. E depois, a coisa fica normal. Com esse pai que eu dei o exemplo, não ficou normal. Ela no dia seguinte estava assim, foi tomar café, ele senta na frente dela e ele não fingiu que não existia a menina lá. Nossa, coitado. E tem uma coisa interessante. Existe um tipo de luto, que é um luto diferente de morte biológica. Crianças pequenas têm menos entendimento, as maiorzinhas teriam um entendimento maior. Imagina uma criança pequena que sofreu um tratamento de silêncio de um pai desse, porque quebrou a louça na casa da vovó. Aí o pai no dia seguinte faz de conta que aquela criança não existe. Aquela criança vai achar que ela morreu na mente do pai. Vocês estão entendendo esse tipo de luto? Nossa. É uma captação afetiva. A criança sabe o que é um luto? Não. A de 12, sim, mas uma criança pequena, não. Uhum. Mas como ela capta o mundo pelo afeto, ela vê o pai chegando, e antes o pai vinha, vem no colo do papai, e o pai chega e passa como se ali fosse um objeto, inanimado. Que até um cachorro, a gente dá hoje mais atenção do que um ser humano. Então, essa criança vai sentir uma espécie de luto. Então, é muito importante os pais terem essa formação. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Mas a gente erra numa hierarquia diferente. E é esse entendimento que tem que ir passando para essas crianças. Então, voltando ao presente, lógico que a gente pode dar presente para a criança nas datas, mas esses presentes por esforço conquistado, a conquista já é o presente. A conquista já é o presente. Tá? Bom, tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? A criança não sabe, uma criança pequena, se são 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Ela olha a atenção que é dada a ela. E aqui eu cito uma moça que eu atendo, ela hoje é adulta, mas ela lembra, quando ela era pequena, o pai a colocou para fazer hipismo. E o pai a levava lá e tal. E o pai, ela falou, Alexia, meu pai não ficava, enquanto eu corria, né, com o cavalo, meu pai não ficava no celular. Meu pai ficava acompanhando eu cavalgando. E toda vez que eu olhava, eu via que o olhar dele estava ali. E o pai ficava só aquele tempinho, o resto do dia ele ia trabalhar. Mas isso marcou a menina. Outros pais sentariam num espaço ali da hípica, né? Pegariam o celular. E a hora que a filha acabasse, vamos embora? Então tá. Ele não fez isso. Então, é uma atenção que a criança, o filho, né, desde que nasce, sente que o pai e a mãe estão fazendo questão da criança. Conto outro exemplo. Uma vez, um pai estava com o filho no colo e estava num ambiente de churrasco, festa, essas coisas, e chegou a turma dele, tá? Tomar umas e outras. E a mulher estava com outro filho, acho que trocando, dando banho, uma coisa assim. E ele louco para entregar o filho para alguém, porque ele queria ir tomar uma com os amigos, né? Então passava uma pessoa que ele nem conhecia, ele olhando assim para ver se a pessoa, oh, que bonitinho, ele já entregava ali o filho. Bebê. O bebezinho sente quando o pai está fazendo questão ou quando o pai está, toma aqui, que isso aqui para mim está me dificultando eu ir tomar uma com meus amigos. É uma percepção que ele vai manifestar, ele nem sabe manifestar, ele nem fala, mas são percepções que ficam na percepção interna dele, quase que inconsciente. E ele vai construindo o entendimento de quem é ele no mundo.
a partir dessas percepções mínimas. Então, crianças um pouquinho maiores, eu falo assim, olha, quando vier uma pro seu colo e ela quiser descer porque vai brincar, você fala, não, agora não. Você vai ficar aqui porque a mamãe te quer aqui. Vai deixar brincar, mas para ela sentir que a mãe não tá louca para ela sair, embora. Ou mães que às vezes quer que mãe de coleguinha chame, nossa, eu tô louca para a mãe da coleguinha da fulana chamar para minha filha ir para casa, porque eu preciso fazer tal coisa. Tudo bem, legítima essa necessidade. Mas as crianças percebem as coisas no ar. E assim, e tem essas percepções, né, das crianças. Isso é até alguma idade específica? Ou até a idade da razão? Para o resto de nossas vidas, nós vamos perceber pessoas. Sim, mas eu falo assim, vamos supor, esse tipo de percepção de a minha mãe não. Minha mãe tá doida querendo que eu vá, Sim. alguma coisa assim. Olha, quando elas crescem, essa percepção ainda vai se manter. Só que elas vão ter um entendimento maior das razões. Ah, sim. Entendeu? Se a mãe falar assim, filha, você pode ficar na casa da fulana hoje só porque eu preciso ir a um médico? Ela não vai falar assim, nossa, minha mãe quer ficar livre de mim. Ela vai falar assim, não, minha mãe precisa que eu esteja lá porque não tem com quem ficar e eu não posso levar no médico, né? Então as percepções vão ocorrer, mas os entendimentos também. Entendi. Né? E tem uma coisa interessante. Posso ir falando, né? Claro. Eu falo muito, viu, gente? Um professor de filosofia estava num programa de rádio, não, de TV, essa semana. Ele me deu um entendimento muito profundo do espelho. O que é o espelho? Se a gente for pegar a nossa anatomia, nós com os olhos nessa posição, a gente não consegue ver o nosso rosto. Sim. A gente consegue ver parte do nosso corpo, não conseguimos ver nossas costas, a não ser uma parte aqui, né? Então nós temos uma limitação. Bom, quando a gente olha para o espelho vai informar a nós aquilo que nenhuma outra coisa nos informa sobre nós. Então, só uma superfície espelhada para mostrar a nós, eu tô com uma mancha aqui, tô com uma espinha aqui, tô com qualquer coisa em nós. Aí ele falou outra coisa que eu achei profunda. Vocês sabem qual que é o melhor espelho que existe? Responda na cabecinha de vocês aí. Alex, eu sei. É um que é bem polido, novinho. Acabou de sair da fábrica de espelhos. Tá. Não. O melhor espelho que existe é o outro. Porque é por meio do outro, trazendo para nós percepções sobre nós, que eu vou entender em mim algo que só aquela pessoa traz, positivo ou negativo. Então, por exemplo, chega alguém que me irrita. Aí eu descubro que eu me irrito com aquela pessoa, mas eu não me irrito com outra que fala às vezes a mesma coisa. Por que eu me irrito? Não é? Por que isso acontece? Não é verdade? Aí ele fala que meu santo não bateu com dele. Exato. Então você vai começando a ver que as pessoas te dão informação sobre você que é como se fosse um espelho. E você vai conhecendo a si próprio por meio do olhar do outro, da fala, né? Você às vezes está numa festa, conhece ali umas 5 pessoas numa festa, você não vai chamar 5 para sua casa? Verdade. Você vai chamar às vezes 1, 2, porque o santo bateu. Porque aquela pessoa te deu algo a seu respeito sobre ela e sobre si própria. Eu gosto de pessoas que são desse perfil. Mas aquele perfil ali... Então, o outro me leva a conhecer sobre mim. Esse é o espelho. E a criança, o primeiro espelho da criança, quem é? Os pais. Então, a criança que está ali amamentando, ela está, no início, o olhinho ainda não enxerga tão bem, né? Então, essa visão vai sendo melhorada, vai sendo ampliada, mas ela sente o cheiro da mãe. Aí elas falam, nossa, o sabonete da mamãe hoje está meio esquisito. Olha, o sabonete hoje está melhor. O leite está com gosto bom. A mamãe comeu outra coisa hoje que não está com gosto bom. Então, a criança vai tendo percepções da própria criança a partir do que vem, principalmente, da mãe. E do pai, e da família, e do ambiente em si. Né?
Então, essa mãe vai trazendo para ele uma realidade em que ele vai ver a mãe e vai vendo a si próprio. E isso vai se configurando em algo muito mais elaborado para nós adultos. Mas nós adultos, não importa que idade que a gente tem. Meu pai tem 95 anos. Ainda tem espelho para ele. E ele ainda tem espelho para nós. É um homem ativo, forte, melhor do que eu. Legal. Benza a Deus. Né? Então, a pessoa, ao longo da vida, vai se constituindo o espelho para o outro e percebendo o outro como espelho para si. E esse espelho, esses estímulos, nos estimulam também a atos de serviço, que é uma das linguagens de amor. Vou dar um exemplo. Um casal cujo a esposa é extremamente alegre, expansiva e quer comemorar muita coisa, tudo, sabe, celebra e tal, não sei o quê, aquela alegria e tal. Muito de falar palavras de afirmação, o esposo acorda, ela fala, nossa, que roupa bonita, nossa, você tá tão bem e tal, não sei o quê. E ele já não é de falar. Mas ele sabe que ela gosta, por exemplo, de um chá de tal marca. Ele faz o chá para ela. E ela sai, às vezes, antes do que ele. Porque, vamos supor que ele trabalha home office e ela trabalha fora de casa. Ele sabe que ela gosta da cama arrumada. E não tem uma pessoa em casa para ajudar. Ele vai lá e faz a cama. Não porque ele quer. Porque sabe que ela gosta. Então, são pequenos atos de serviço, mas que, na cabeça dela, a fala de elogios, validação, palavras de afirmação, é a forma como ela também gostaria de ser amada. Mas a forma do amor que ele aprendeu a dar não foi pela fala, porque ele é mais contido. Sim. Mas ele vai pelo serviço, ato de serviço. Então, o casal tem que ajustar isso, porque vai ter expectativas. Sim. Se eu sou palavra de afirmação, quero ser elogiada, uma pessoa mais contida não vai abastecer. Mas a partir do momento que se dá a conhecer isso, ele também pode fazer algo para abastecê-la, não só com atos de serviço, mas com palavras de validação. E ela também com ele. E com filhos também acontece isso. Às vezes um filho não quer que seja só elogio. Nossa, você foi muito bem na prova de matemática. Nossa, você tirou primeiro lugar na competição de natação. Ele quer que chegue em casa, você possa pôr, por exemplo, um dia ou outro, o almoço para ele, servi-lo. Não todo dia, porque ele também tem que ter autonomia. Mas um ou outro. Um filho gosta mais de suco de laranja, o outro gosta mais de suco de limão. Se a mãe tiver condição, faz um suco para um, faz um suco para outro. Não para mimar, vocês estão entendendo? Sim. Mas para a criança sentir que ela é vista. Sentir que ela é percebida. E que ela é única, além disso, né? Perfeito. Que ela é única. Muito legal. E eu acho que o maior desafio, quando a gente fala das 5 linguagens, é exatamente você entender que são pessoas diferentes, igual lá em casa somos 5. E eu não posso dizer que cada um tem a sua... porque normalmente nas 5 linguagens um está mais apto a um tipo de linguagem e entender, compreender e às vezes se doar para fazer aquele ato que o outro vai perceber, né? Sim. Não, eu falo isso com meu marido, assim, o meu filho de 8 anos, o Lucas, eu tô falando mais dele porque ele já tá numa fase de razão diferente, mas ele é muito de tato. Nossa, e assim, acaba sufocando, não sei se... ele assiste a missa comigo assim, ó, quase deitando em mim. Eu falo assim, Lucas, postura, meu filho. Se eu sair daqui, você cai no chão. E ele fica me abraçando, ele é muito de afeto. Ele fica escorando, gente. Ele fica escorando. E assim, tem uma dificuldade, porque eu não sou dessas, pelo contrário, na verdade, eu sou mais do serviço. Sim. E aí, eu não sabia, tá? Eu peguei tudo isso que você tá falando, mas eu acho que eu sou muito mais do serviço, eu gosto da atitude, eu acho que o amor... Eu tenho uma frase, assim, que desde nova eu falo assim, que meu aniversário no dia de São Francisco de Assis, então tem algumas verdades, assim, por exemplo, que evangelize precisa usar palavras, eu sou nisso em tudo na minha vida. Então, eu não preciso de elogio, eu tenho que agir. Se você gosta, tem atitudes que conversem com o que você pensa. Então, eu sou muito assim. E aí, como... A minha questão hoje é como ceder
para absorver o ato de amor, a linguagem de amor que ele precisa, sabe? Essa pergunta é muito interessante. E agora eu vou pegar pesado. Prepara aí o coração que eu vou pegar pesado. Eu posso pegar pesado? Claro. Pode. É pra doer, tá? Ixi, então não sei se pode não, tô brincando, pode sim. Olha, com marido e com filhos, você vai ter que ter um interesse genuíno em fazer o marido e os filhos se sentirem amados. Como é que esse interesse genuíno se manifesta na prática? Você começar a estar atenta ao que cada um, a forma que cada um precisa se sentir amado. E você começar a exercer isso, independentemente se o marido ou os filhos também vão ter essa atenção. Tá? Porque aí você vai ter que buscar uma satisfação. Se não vier na mesma proporção, você vai ter que ter o entendimento seguinte. Imagine aqui que a minha mão está imunda. Imunda. E essa minha mão está apenas suja. Aí eu pego a minha mão que está apenas suja e vou lavar a mão que está imunda. Na hora que eu lavar, concorda que as duas vão sair limpas? Sim. Então, o ato que você faz pelo outro não deixa marca só no outro, deixa em você também. E é uma marca boa. Ao limpar o outro, ao dar o serviço ao outro, você também está fazendo um serviço a si próprio. Porque sua mão não fica suja depois de lavar a outra. Então, é esse tipo de entendimento que você vai... Vou fazer, mas ninguém está fazendo em proporção, em recompensa. Mas você tem que buscar essa recompensa no seu ato de fazer. Como eu dei o exemplo do menino que, às vezes, conclui uma atividade e o presente dele é saber que ele concluiu. Que é uma satisfação que vai vir. As inas, endorfinas, dopaminas, né? As inas vão liberar porque ele está satisfeito com o que ele fez e não com o que ele ganhou. Peguei pesado? Não, mas foi bem claro. É, foi mesmo. E, assim, essa linguagem é algo específico ou pode variar, pode mudar durante a vida? Olha, ela vem como uma base bem, assim, definida, sabe? Mas ela pode ir mudando. Os temperamentos, por exemplo, vocês falaram de temperamentos nos bastidores, gente. Muitas pessoas falam assim, eu sou assim porque eu sou colérica, melancólica, né? Olha, o colérico fala assim, nossa, eu sou mais explosivo, eu sou mais, né? Porque eu sou colérico. Não. O temperamento é algo com o qual você nasce. Você não tem como escolher. Mas a sua personalidade pode ajustar pontos do temperamento. Então, esses ajustes podem sendo feitos daquilo que que é uma base aparentemente imutável. No caso de temperamento, você não vai mudar o temperamento, mas você vai ajustar. Sim. Porque senão fica parecendo horóscopo, né? Fica parecendo horóscopo. E no caso você pode ter nascido com, eu gosto de fazer atos de serviço. E daqui a um tempo você fala, tô mais para a palavra de afirmação. Aí você casa e fala, tô mais para ganhar presente. Devia ter sido esse. Mulher tem disso, né? Tem. Tudo tem uma intervenção humana dentro desses comportamentos. Porque a maior característica de Deus, que é a definição mais curtinha que tem de Deus, é na carta de São João. Deus é amor. Olha como é uma definição afetiva. Ele tem as características de ser onipotente, onipresente, onisciente, mas a característica que está na Bíblia, Deus é amor. E o primeiro elemento característico do amor é a liberdade. Todo ser criado é criado em liberdade. Ou seja, Deus cria uma alma, entendendo que aquela alma pode não escolhê-lo. Ele não deixa de criar por conta disso. E dentro dessa liberdade que Deus dá, a pessoa pode, ao longo da vida, fazer escolhas nas circunstâncias em que ela está. Você vai pegar um colérico e transformá-lo em melancólico? Não. Mas você vai pegar um colérico que precisa ajustar, por exemplo, o grau de soberba. E você consegue ajustar, sem deixar de ser colérico.
E na linguagem de amor também você pode ir buscando esses entendimentos, mudar, mas sempre com a base antes pré-definida. E aqui, eu até vi, eu anotei que eu acho que eu perdi um. As 5 linguagens é o tempo, Ó, palavras de afirmação, isso. presente, Uhum. toque, A toque. O É, toque eu esqueci de isso. anotar. Depois vem tempo de qualidade E ato de serviço. e atos de serviço. né? Muito interessante. Já nós temos 3 filhos pequenos, né? Sim. Uma de 2 anos e pouquinho, uma de 5 e o Lucas de 8. 3 completamente diferentes um do outro. É como todo ser humano, completamente diferente um do outro. Mas que é bem interessante de perceber isso aqui. A Trabalhar Clara, por isso. exemplo, é uma menina que ela gosta muito do toque, né? A Clara, ela quer o tempo inteiro tá junto da gente, quer abraço, quer beijo, quer tá no colo. Gosta de ficar beliscando a mão da gente, a mão ou o cotovelo, pegando as pelancas da gente, assim. Sim. Ela gosta muito do toque. A Giovana, eu acho que já é menos, né? Giovana, é até difícil, né? Quanto mais novo, é mais difícil identificar, né? Sim. Porque Sim. ela, assim, enquanto foi falando, eu fui pensando como contribuir na formação dos meus filhos com isso. E eu não consegui identificar um ou outro, entende? Assim, a Giovana de 2 anos, você consegue identificar alguma coisa aí? Ela, eu acho que o toque não, porque ela é bem, Uhum. bem tranquila, não sei o que seria. O presente que me deixa, assim, uma dúvida, se não leva a um lado materialista. Leva, por isso que eu vim reforçando que o presente tem que ser algo da percepção da criança do que deve ser feito e cumprido. E aí a Não palavra de afirmação. necessariamente o objeto. Isso. E aí a palavra de afirmação nesses momentos ajuda a reforçar aquele presente que ele deve enxergar do que ele fez. Como a nota, por exemplo. A nota foi o presente e com a palavra de afirmação para mostrar para ele que o presente é a nota. Isso. Uma outra coisa, eu sempre falo com pais e já falei aqui hoje, mas gosto de reforçar, coloque os filhos para fazerem coisas arriscadas. Porque ele tem que construir autoconfiança. E a autoconfiança é o maior presente, fora o amor dos pais, lógico, né? Uhum. Que uma criança pode ter para ela ser quem ela é na vida. Ela vai ter que buscar o céu. Uhum. E o céu tem que ter um caminho em que ela não desvie. Vai desviar. Mas ela tem que construir essa força interna de se posicionar diante da vida com autoconfiança para que lá na frente, quando vierem opiniões, ideologias, críticas, ela tenha o entendimento de quem é ela naquele cenário caótico e ela firme. E essa autoconfiança, ela vem muito nessa percepção de eu criança, eu filho, meu pai e minha mãe confiaram em mim para eu fazer tal coisa e eu vou dar conta de fazer isso aqui. Ontem eu estava vendo uma pessoa que tem 2 filhas, uma acho que tem 9, a outra deve ter uns 11, mais ou menos. E aí eu observei um post anterior, Lagoa dos Ingleses, pegou uma, não é uma canoa, mas aquelas motorizadas, que Sim. não sei nem como é que chama, né? Uma Eu lancha, também não sei. é uma lanchinha, um barquinho motorizado que você anda assim. A filha, sozinha, ele observando lá da margem, e pôs a filha lá e falou, agora você vai, fulano, pega aqui, ó, controla aqui, e você vai para a Lagoa dos Ingleses. Ele estava preparado para agir, se fosse necessário. Sim. Mas deixou a filha sozinha, com colete e tal, mas foi. E ela, eu sei que pode ser que ela tivesse um medo, mas ele colocou a confiança nela. Aí, essa semana, ele estava num pico, esses picos aqui do Brasil, levou, não sei se é essa filha ou a outra, e foram subindo. Aí ele falou, ó, fulana passou frio, fulana teve fome e tinha só o que pode levar para escalada, e vambora! E vida que segue. Ele não poupou a filha, coitadinha, tá com frio, não foi frio da hipotermia, né? Uhum. Ai, coitadinha, não tem uma comida mais substanciosa aqui, tem, sei lá, uma barrinha. E vambora. Essa criança, quando sair desses momentos, ela vai sentir que ela pode fazer coisas arriscadas, lógico, observadas pelo pai, né? Uhum. Tudo. Mas ela vai falar assim, eu Eu Tem tenho condição, capacidade. tenho né? capacidade. Sabe? Eu tenho capacidade. E aí vem as palavras de afirmação para ela de confia em você, filha.
tô aqui, se precisar. Mas você vai subir isso aqui, você vai sozinha e eu tô atrás. Porque se cair, né? Você vai aqui, eu tô atrás. Vai na lancha, qualquer coisa, eu tô aí dentro. Eu pego uma lancha aqui, te pego em 3 segundos. Você tá com colete. E aí essas palavras, então as palavras de início são as primeiro que você pode achar que uma criança vai perceber, além do toque. Porque ela vai entender que você está olhando para ela positivamente e confiando na capacidade dela. E daí, ela construindo essa autoconfiança, ela vai correr os riscos dentro de uma prudência. Não riscos. A Deus dará risco com prudência. Então, aos poucos, essas 5 linguagens vão se manifestando. Mas elas vão melhor ser aproveitadas no casal para a percepção dos filhos. Então, quando a criança, a Giovana, tiver maiorzinha, e vamos supor que a linguagem dele seja ato de serviço, e a sua não fosse fosse palavra de afirmação. Ela pode perceber, mas a mamãe vai lá e faz as coisas pro papai. Você se vence para fazer algo para ele. É essa percepção que a criança vai tendo. E no caso, quando não existe um casal, como que fica essa questão? Aí, no caso, a mãe vai ter que reforçar esse amor pelo filho. Eu sugiro nunca falar mal do pai. Pior que seja o pai. Por quê? A criança constrói, normalmente o filho fica com a mãe, normalmente, né? A criança constrói o entendimento de quem é o pai, se separou quando a criança era pequena e tudo, por meio do que é interpretado e chegado da mãe. Porque às vezes vai ficar ali numa guarda que vai de 15 em 15 dias ou fim de semana, tem uma janela de tempo ali pequena para ter um relacionamento ali mais profundo. Mas olha que coisa interessante, vou contar um exemplo aqui. Um casal que eu conheço, o filho pequeno se separou e o pai da criança já estava com uma segunda pessoa. O menino estava na época de passar o fim de semana com esse pai. E no fim de semana anterior, ele falou com o pai dele assim: pai, você está mudando para um apartamento e eu queria um jogo de cama daquele Carros, aquele filme Carros. Aí o pai falou: ah, tá bom. Aí o pai foi comprar o enxoval da casa e essa mulher, a segunda, foi com ele. Aí viu lá no carrinho do supermercado, ela falou assim: ô fulano, você não colocou o Carros, o jogo de cama do Carros? Ah, mas criança liga pra isso não, Carros, se for do Pateta, do Scooby-Doo, vai ligar pra isso não. Ela falou: não, vai ligar sim. Então você faz favor de ter atenção ao que ele te falou. Dito e feito. Ele comprou, achou, não no lugar, comprou em outro lugar, achou, levou. Quando o menino chegou: pai, você comprou a roupa de cama do Carros? Ou seja, se esse pai não compra, não é um problema. Mas você entende que a criança, numa situação que já está ali de separação, vai falar assim: poxa, uma coisa simples. Ele não está pedindo uma coisa cara. Jogo de cama. Então, ali eu falo isso. Toda mãe ou pai solo, não fale mal da outra pessoa e dê atenção, mas sem vitimizar. É muito comum a mãe, principalmente, que tem um coração mais mole, fala: ô, coitado do meu filho, olha o que ele está passando, está sofrendo porque nós separamos. Ô, coitado, viveu tanta coisa, porque às vezes brigava ali. Nossa, coitadinho. Então a mãe tenta poupar. Eu falo: não poupe seu filho. Seu filho tem que entender que são coisas da vida que a gente tem que passar. Transmita a ele também confiança. Não fica assim: vem cá que mamãe vai te dar o amor que você não teve. Seu pai é isso, é isso, é aquilo. Não. Essa mãe ou esse pai vão dar a ele a atenção que a identidade daquela criança possa se constituir pelo olhar, pelo espelho do pai e da mãe. E me veio uma coisa na cabeça, que agora na hora que você falou de não poupar a criança, em relação a velório. Às vezes um dos dois, o pai ou a mãe, faleceu, ou um avô, alguma coisa assim, e muitas vezes você não vou levar o filho. Não, criança não precisa ficar passando por essas coisas. E eu sempre, pelo menos, eu posso estar errado, mas eu sempre tive para mim que a criança também tem que ter noção da finitude. Só que aquilo acaba,
pessoa vai morrer e não é, morreu, acabou o mundo segue. Sim. Você acha que tem que a criança deve ser poupada Não. dessas situações? A não ser quando é muito pequenininho, né? Mas quando tá ali maiorzinho, vamos supor, 5, 6 anos, todo ser humano, ele precisa enxergar que um ciclo se encerrou. Por exemplo, eu atendo, às vezes, moças, né? Que não viram o pai. E o pai morreu. Não conheceram o pai. E o pai morreu. Eu peço para escrever uma carta para o pai, como se o pai existisse. Porque fica uma incógnita na cabeça dela. Não conheceu e nem viu. Não teve contato nenhum. Uhum. Então, o ser humano tem certos rituais que eu estou dizendo nesse sentido. Sim. De atos de encerramento de ciclo. Uhum. Né? Que informam para o inconsciente de que aquele ciclo se encerrou. Por exemplo, na época da pandemia, poucas pessoas puderam ir a velórios. Vocês lembram? Sim. Tivemos. Na verdade, A gente, inclusive, foi em uma, mas a gente fez carreata. Uhum. Não podia sair do carro. Até porque a pessoa tinha falecido de Covid mesmo. Sim. Então aí era até caixão fechado lá. Sim. Cara. Mas quando não era falecido de Covid, ainda assim, os velórios eram restritos. Bem restritos. Porque não podia juntar pessoas. Eu atendo adultos, que hoje, como se não tivessem, eu não despedi de fulana, eu não despedi de fulano. E esse despedir para adulto. Eu falei, você vai ter que, se mora no lugar que tem o cemitério enterrado, você vai lá. Ah, Alexia, eu não moro, foi em outra cidade. Não tem problema não. É uma pessoa muito próxima, um pai, uma mãe, uma avó, escreve também uma carta. Cartas para gente que já faleceu, eu oriento escrever e queimar. Como se fosse lá na Bíblia que fala da oração que sobe ao céu, então está subindo a cartinha para o céu. Outros tipos de relações que não são de luto, né? Que às vezes não encerrou algo dentro da pessoa com um namorado lá e tal, que não vai encontrar mais um ex-namorado. Faz a carta, picota, enterra ou joga fora. Mas há que se ter rituais, porque o inconsciente, ele tem uma simbólica de entendimento de realidade. E você vê essas pessoas do Covid, são adultas. E não acham que a coisa se encerrou. E a criança tem um detalhe. Muitas crianças não sabem o que é morte. Não sabem. Então, eu falo assim, ó, se tiver um peixinho, às vezes tem um cachorro que morre, né, e tudo, aqueles peixinhos que não duram muito, às vezes morre, ou uma planta que estava ali, comprou uma rosa hoje, ela está muito bonita, amanhã está murcha. Vá mostrando para a criança desde pequena os ciclos da vida. Olha que flor bonita aqui, meu filho. Ah, pois é. Mamãe, o que aconteceu com essa flor? Ela deixou de viver. Um ser humano também deixa de viver. Ah, o peixinho que amanheceu morto ali no aquário. Deixou de viver. E a vovó? A vovó também deixou de viver. Né? Então, ela vendo um velório, ela vai ficar chocada. Vai ficar sem dormir. Mas aí os pais vão falar, ó, a vovó deixou de viver. Ela vai entendendo que o que é deixar de viver? Ela não vai estar aqui mais. Você não vai ter como encontrar com ela mais. Você não vai ter como falar com ela de vídeo. Você vai dando as explicações práticas do que é aquela criança. Porque aquela criança, o que é o luto? É você estar acostumado com uma rotina X com a pessoa com a qual você convive, né? E de repente aquela rotina incorporada com aquela pessoa não vai ter mais aquela pessoa. Só que o cérebro, ele capta aquele convívio. E o cérebro cria expectativas internas daquela continuidade. Então, aquela continuidade, vamos supor, um marido, uma mãe que perde um filho, aquela continuidade foi o quê? Interrompida. Exatamente. Então, vai ter algum tipo de choque para a criança? Mas é uma forma dela entender que houve um rompimento. Começamos falando de ruptura. Verdade. Né? A gente podia ficar aqui, várias questões, mas o nosso tempo tá curto. Mas eu queria, antes da gente finalizar, você falar um pouquinho dos seus cursos, das suas palestras, explicar um pouquinho para quem quiser adquirir também. Sim. Olha só,
O curso meu que está na Hotmart, eu até tenho que regravar algumas partes dele, que a gente vai, grava o curso e vai querendo Aperfeiçoar. aperfeiçoar, né? É, os clássicos da literatura, Dostoiévski, Shakespeare, são os melhores psicólogos que o mundo já viu. Quando eu comecei a entrar em contato com essa literatura de grandes autores, eu fui vendo que a forma deles entenderem o interior humano é uma coisa fantástica. E o Shakespeare, por exemplo, ele tem tragédias e tem as comédias, né? E quando você tem lá o personagem que tem traços característicos de personalidade de mal, ele é o vilão. Uhum. Ele constrói aquela característica com a riqueza, como se ele entendesse o ser humano assim, muito a fundo. Mas o detalhe de Shakespeare, por exemplo, ele dá o caminho para a pessoa sair daquela condição de vilão e se consertar por dentro. Só que ele não vai fazer isso num trabalho como se fosse um texto técnico de um psicólogo, que é um caminho mental, é um caminho humano. E a riqueza de detalhes que, por exemplo, o curso que eu preparei foi de Shakespeare, a riqueza de detalhes que ele tem de quem é o ser humano, tanto no vilão quanto no mocinho, né? Nos componentes ali do personagem, é assombrosamente fiel. Então, eu quando comecei a ter contato com literatura clássica, eu fui entendendo quem eram essas pessoas. O que eles têm naquilo que eles trazem. Não é uma narrativa apenas, Romeu e Julieta, olha, um casalzinho que se apaixona. Olha, mas aí os pais eram brigados. Ali tem tanta coisa maravilhosa que o tema principal ali nem é o amor entre os dois. É a bondade que encontra a beleza. E quando você vê os pormenores dessa bondade que encontra a beleza, como é que isso age e como é que termina, porque é uma tragédia. É. Mas a tragédia termina com estátuas construídas. Uma estátua é algo que vai perpetuar. Vai perpetuar. Então a gente vai entendendo o que é que Shakespeare coloca naquilo que perpetua em forma de uma simbólica de uma estátua. Quem morre? Quais são as características de quem morre? Então, basicamente, no teatro grego, existiam na época poucos personagens, atores. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse uma atriz. Não sou atriz, tá, gente? Mas quem quiser me contratar, a gente discute, a gente conversa. Então, vamos supor que eu fosse fazer uma peça. Antígona. Aí, eu vou lá e faço a parte feminina. E não tinha um ator para fazer a parte masculina. Eu colocava uma persona. Máscara. Ou prósopon. Máscara. Persona, personalidade. Então, no teatro grego, você via que a mesma pessoa mudava de personagem por pôr uma máscara. Se você pegar as obras de Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói, essas obras que têm narrativas, você vai ver que tem um personagem principal, o que é a figura. Todos os outros vão ser características internas representadas na forma de personagens. Então, quem é o vilão? A parte má daquela pessoa. Vamos pegar Hamlet, de Shakespeare. Então, você tem Hamlet. Quem é o vilão? Uma máscara do Exato. É a parte má dentro dele. Aí tem a parte boa dentro dele. Entendeu? Tem Ofélia, que é por quem ele se apaixona. É o amor dentro dele. Então, cada conflito que tem entre esses personagens é como se fosse a raiva lutando contra a beleza, contra a bondade, contra vários dos nossos ou virtudes ou vícios. E esses grandes personagens, grandes autores, pegam esses personagens e colocam nesses outros, que seriam adjacentes, como forma de nos fazer entender como é que a raiva age no ser humano. Como que a bondade age. E aí, essa literatura foi me encantando. Eu falei, mas Shakespeare tem condições de dar um caminho seguro, sem nunca ter sido, nem existia psicologia na época de Shakespeare, né? Um caminho seguro de você olhar para si nessas demandas conflitantes e chegar num ordenamento interno. Não, perfeito. Aí eu fiquei alucinada.
Aí montei esse curso. Antes de... Mas, rapidinho, o seu curso, ele é sobre Shakespeare ou sobre uma obra de Shakespeare? Eu peguei, se não me engano, 10 ou 15 obras de Shakespeare. Ah, tá. Eu peguei a Tempestade, por exemplo. O que tem na Tempestade que revela sobre o ser humano? Por obra? Sim. Nossa, que legal. Não sei o número de quantas que eu fiz, mas mais ou menos isso. Umas 10. Eu fiz teatro uma época, eu fiz 8 anos de teatro. Eu apresentei o Shakespeare Apaixonado. Aí, se quiser contratar ele, tá Uai! disponível. Hoje já tem. Romeu e Julieta. Já tem 2, tá? Eu fui. E nessa peça eu fiz 2 personagens. Ah. E foi interessante porque a peça ela era a visão do Shakespeare Uhum. construindo a peça. Então tinha uma pessoa que fazia o papel de Shakespeare enquanto ele ficava escrevendo no palco, a cena ia acontecendo. Sim. E aí tinha 2 elencos. Tinha o elenco do que ele pensava e o Sim. elenco do que acontecia, sabe? Aham. E eu fui o padre Ó. e fui o pai de Julieta. Mas foi muito legal. Como é que chama? Montesquieu? Não, como chamava as famílias? Montesquieu. Nossa, agora me fugiu. Eu não vou, são com as duas certeza. famílias. Todas as lá. famílias. Agora me Eu fugiu. só assisti essa Sim. peça. Mas Eu vi quando ele encenou. Sim. Mas foi Foi muito incrível. legal. Foi uma das peças que eu mais gostei de fazer. Shakespeare é maravilhoso. É maravilhoso. E aí, quando eu fiz o Cântico dos Cânticos, esse era pro Caravelas, né? Que é o Centro Cultural lá de Londrina. Uhum. O Cântico dos Cânticos, por quê? Dentro da teologia do corpo, a gente vai ver que o Papa pega vários trechos bíblicos. É como se o Papa soubesse a Bíblia e acho que sabia, né? De cor. Não duvido, não. De cor. Aí ele inicia com Gênesis, um casal que está num jardim, numa união. Uhum. Ele pega Apocalipse, que é o último livro, Uhum. um casal que seria Jerusalém Celeste, a esposa, e o Cordeiro, o esposo, também num jardim, que vocês podem olhar nos últimos capítulos de Gênesis, que ali tem um jardim. Jerusalém Celeste. Sim. Aí o Papa olha o Cântico dos Cânticos, que está mais ou menos no meio da Bíblia, Antigo Testamento. Isso aqui tem referências a Gênesis sutis, referências a Apocalipse sutis. É uma sutileza que só pode ser inspiração humana. Eu posso colocar só um trechinho aqui? Claro. Claro. Muita gente tem um certo olhar para o Cântico dos Cânticos, porque a linguagem do Cântico dos Cânticos é muito caliente. Aí fala, mas essa linguagem aqui na Bíblia? Aí você vai ver que, coincidentemente, no meio da Bíblia, nós temos a maior descrição de uma intimidade, que é onde o amor de Deus quer nos tocar. Não toca só no jardim, e aqui também tem um jardim. Nos toca em profundidade. É o livro mais íntimo que tem em termos do amor de Deus para conosco. E a primeira frase, o primeiro versículo, não sei de cor, mas é mais ou menos assim: beija-me com o beijo de tua boca. Aí o pessoal já olha e fala assim: Jesus amado. Eu falo, não, senhor. Deus falou pelos profetas ao longo do Antigo Testamento. E os profetas falavam assim: o Senhor dos exércitos assim fala. Se vocês não se converterem, parará, parorô, pororô, a Pérsia vai invadir, não sei quem vai invadir, por aí vai. Então, os profetas falavam: se vocês não fizerem isso, o Senhor dos exércitos. Então, era a boca do profeta falando de Deus. Cântico dos Cânticos chega e fala: aqui não tem boca de profeta. É o beijo de Deus na sua alma. Quer algo mais íntimo do que isso? Aí eu fiz um curso inteiramente dentro dessa linguagem que ali está explícita, no bom sentido, pelo amor do santo Deus, mas ao mesmo tempo profunda. E de uma profundidade arrebatadora. Vocês não têm noção. Fiquei doida pra fazer o tá curso vendo? agora. E esse aí não tá disponível. Mas eu já estou pedindo minha filha para organizar, para pôr na Hotmart. Ótimo, muito ótimo. E os outros dois, que tem a ver com anatomia dos afetos, né? E também o outro para criando filhos maduros, que tem a ver com teologia do corpo, como se fosse para crianças. Também, eu acho que esse outro está na Hotmart. Eu sou péssima para fazer essa parte de digital. Então, minhas filhas que fazem. E esses outros sempre têm esse viés de entender com profundidade tudo aquilo. Ou que a Bíblia pode trazer,
ou o que a formação humana pode trazer para o ser humano. Entendi. Mas quem quiser achar esses cursos para poder fazer, na sua rede social encontra tem um link para Tem um poder link acessar. lá, tem. E esses outros que não estão ainda na Hotmart, minha filha já está olhando para colocar para Hotmart. Tá ótimo. E qual que é tá no Instagram? É Alexia, Alexia, ponto, Favaretto, com 2 T. A gente vai colocar também na eu vou descrição colocar na descrição da exatamente. bio para facilitar também, para Sim. não ter problema. Sim. E para a gente finalizar, eu queria que você desse um recado, assim, como nós, pais, né, podemos trabalhar como casal, que eu entendi hoje a importância dessa linguagem para o casal no impacto para a afetividade da criança. Qual que é o recado final, assim, que você poderia dar, apesar de que hoje nem precisava, teve muitos recados, mas sobre como a gente corrigir uma rota ou tratar, por exemplo, quem nunca demonstrou afetividade, nunca se preocupou, como a gente começar a praticar essa linguagem para não gerar uma lacuna afetiva nas crianças. Olha, o primeiro elemento que eu vou colocar para vocês refletirem é olharem para si próprios e buscarem em si aquilo que vocês veem que precisa ser melhorado. Se vocês forem casados, eu falei muito de espelho aqui hoje. Busquem no outro uma pergunta sobre você. O que é que você acha que em mim precisa ser melhorado para nós dois e em função dos nossos filhos? E não tenham medo de iniciar um caminho de reestruturação interna, seja lá do que for. Vou colocar uma frase que eu já falei ela mais de 1517 vezes. Essa frase não é minha. Aqueles que não tratam de suas feridas vão sangrar em cima de quem não os feriu. Dorme com essa. Hoje foi assim, né? Estão preparados para parece. Você nem preparou a gente antes. Alexia, muito obrigado mesmo. Foi assim, foi maravilhoso, né? Muito obrigado mesmo. Eu amei muito. Nossa, também, a vontade era de ficar aqui, eu já falando, pensando... Não, agora a gente vai ter que marcar de novo agora para falar sobre a teologia do corpo. No outro momento. Eu vou adorar. Gostei bastante. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito. Sim, Deus tem missões para cada um de nós. E eu acho que essa missão de vocês, né, abrindo para uma dádiva de Deus, é uma forma de chegar um pouco dele para quem precisa. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, então a gente está encerrando agora mais um episódio do nosso podcast. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de curtir, de compartilhar. Vocês viram que coisa maravilhosa que foi hoje o episódio, né? Todas as pessoas têm que ter acesso a esse conteúdo, que é conteúdo para poder enriquecer e para poder levar cada vez mais o amor de Deus para dentro das famílias. Tá joia? Nos vemos agora no próximo encontro. Fiquem com Deus, até a próxima.